Glória a Deus. Nessa manhã, eu tenho a alegria de estar recebendo o pastor Márcio Simões, que é o pastor da minha filha, da minha caçola, do meu filho, que é o esposo dela, e dos meus netos. Sobe aqui e apresenta a turma que está contigo, a esposa, que eu não gravei o nome de todo mundo ainda. Você está na tua igreja. Ele está aqui de viagem, veio fazer um seminário e foi apanhado aqui no Laço. Bom, gente, a paz do Senhor, bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer o pastor Jaime Soares, essa espontaneidade dele e essa coragem dele de me ceder o púlpito da igreja dele nessa bela manhã de domingo, dia 27 de outubro. Ele é muito corajoso, gente, porque eu sei que ele é um pastor diligente, né, um pastor dedicado. Nós já tivemos oportunidade de fazer um tour aqui pelo Alemão e ver como tudo começou. Tem uma história essa igreja e nós somos atraídos pela história da nossa igreja, da nossa denominação. Nós sabemos que ao longo dos séculos Deus tem levantado homens e mulheres para profeticamente dizer: assim diz o Senhor. E o pastor Jaime é um desses profetas que Deus tem dado para essa geração. Glória a Deus pela vida dele, de sua esposa também, pastora Luciene, enfim. E eu estou acompanhado da minha esposa, a pastora Kelly, nossa filhinha Ruth Késia. Também estamos acompanhados do casal líder de rede jovem da igreja, Hillian, presbítero Hillian, e a Andréa, sua esposa. Líderes de ministérios jovens, que é o Douglas e Mísia, e líderes de ministério de adolescente, que é o Felipe e a Aline. Ok? Nós viemos participar de uma conferência aqui no Rio, e a gente está muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. Meu nome é Márcio Simões, e eu cuido de uma igreja em Brasília, chamada ADAM, Assembleia de Deus Alcançando as Nações. Nós estamos muito felizes lá, há 18 anos eu estou morando em Brasília. A igreja foi constituída em 2014, né, como igreja mesmo, e nós estamos assim diante de grandes desafios, e eu creio que o Brasil está vivendo um momento muito especial para o crescimento da nossa igreja, mas sobretudo para o avanço do reino de Deus na face da terra. Eu creio que o Brasil é uma terra muito fértil, e eu creio que Deus quer usar todos nós, porque todos nós somos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Basta que a gente diga: eis-nos aqui, envia-nos a nós, né? Se cada um de nós fizer assim, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, e o Brasil será uma nação mais próspera do que ainda é, eu não tenho dúvida, né? Então Deus conta comigo e com você. Eu queria só, antes de começar a ministrar, dizer para o pastor Jaime, né? Ele tem um sonho de ver a filha dele Raquel, o filho dele Fabiano aqui, né? Mas assim, a nossa oração lá também é forte, a gente ora para eles ficarem. Eles estão subindo no trilho da liderança, eles estão voando, eles estão apaixonados por Jesus. E eu não sei, pastor, eu sei lá. Eu ontem recebi um batismo para as nações. Um pastor porto-riquenho ministrando, veio um manto assim de Deus sobre a minha vida, e o Senhor falou comigo: eu estou te entregando às nações. E aí eu disse: mas pai, eu sou tão pequeno. E ele falou: não tenha medo, porque eu vou te ajudar em todas as coisas. E interessante isso, porque tem tudo a ver com o que eu quero conversar um pouquinho com você nessa bela manhã de domingo, ok? E eu queria te pedir então para tomar seu assento. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Queridos, esse é um texto muito conhecido, né? Um texto onde nós vemos o nascedouro da igreja. O Senhor Jesus, ele havia soprado sobre os discípulos e havia dito: recebei o Espírito Santo. Aquilo era um prenúncio
de que num determinado ponto, não muito depois daqueles dias, o cumprimento da profecia de Joel viria sobre aqueles que estivessem aguardando a chegada dessa promessa. E é interessante a gente perceber que quando Jesus sopra, Jesus estava também enviando eles como apóstolos, e eles então estavam reunidos num determinado local, no aposento mais alto de uma residência, de uma casa, e de repente a Bíblia fala que veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e viram pousar sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, ok? Mas eles estavam reunidos, Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então é importante que a gente entenda que é necessário, antes de sair, antes de haver o envio, antes de acontecer o envio, é necessário que a gente esteja junto, que a gente esteja reunido, ok? E aí eu me lembro que agora, no texto que eu quero compartilhar com vocês, eles já estavam cheios desse fôlego, cheios desse revestimento, desse selo do Espírito Santo. Eles haviam sido batizados no Espírito Santo, havia acontecido a efusão do Espírito, e eles agora estavam cheios de encorajamento para sair e para cumprir o ide de Jesus, né? Jesus havia dito para eles em Mateus capítulo 28, ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações da terra. E era exatamente isso que começaria, ou que estaria começando a acontecer naquele dia. Mas o texto que eu quero compartilhar me remete também à excelência do saber, do conhecimento, a busca que todos nós devemos ter por conhecer mais das coisas de Deus. Se alguém quer conhecer bem a Deus, deve ler a sua palavra, mas se alguém quer receber poder, deve buscar o Espírito Santo, ok? E aí nessa manhã eu quero falar a você sobre a Universidade do Espírito Santo. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão à busca de conhecimento, não é verdade? Quando a gente sabe que há alguém falando uma coisa nova, parece que há um despertamento em nós para correr até lá e querer saber qual é a novidade que está sendo anunciada ali por aquela pessoa. As pessoas estão lotando auditórios, lotando seminários, congressos, conferências. Por quê? Porque elas desejam saber um pouco mais. E nós todos, como cristãos que pertencemos a essa geração presente, devemos ter o quê? O nosso coração sensível, né? O nosso coração sensível a estar o quê? Aprendendo sempre. Nós devemos ter um coração ensinável, ok? E esse texto é um texto que me chama muita atenção, porque diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então é interessante a gente perceber que Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele já havia escrito o seu evangelho, e ele endereçou o evangelho e também o livro de Atos a uma única pessoa, a um homem chamado Teófilo, que provavelmente trabalhava para o governo romano, que dominava aquela região do mundo naquela época. E interessante, talvez Lucas soubesse que o fato desse endereçamento desse texto a Teófilo pudesse chegar a outros cristãos. E agora, Lucas, ele diz o seguinte, ele diz que ele tinha escrito o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, e também ele relatava as coisas que Jesus fez e ensinou ao seu povo. Então Jesus, gente, ele sempre foi o nosso mestre, ok? A gente precisa entender que a vida magistral é para a nossa geração agora, ou seja, nós como crentes do tempo presente, devemos olhar para Jesus e ver nele o nosso maior mestre. Nós não podemos ter outro mestre na nossa vida senão Jesus, e é importante que a gente tente de alguma forma, através do nosso esforço, estar dentro desse plano dele, de nos fazer o quê?
de nos fazer transbordar também com a doutrina apostólica, que não é outra doutrina senão a doutrina que Jesus ensinou, que nós devemos o quê? Partir o pão. Eu sei que essa igreja, Pastor Jaime, é uma igreja que pratica ação social, mas eu quero dizer para você que uma das coisas mais importantes que deve haver no partir do pão é exatamente a unidade da igreja. Quando a igreja pratica ação social, mas também quando ela cumpre a ordenança do Senhor Jesus de celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, nós estamos declarando a todas as gentes: nós temos unidade. Aleluia. Comunhão, palavra grega koinonia. É bom a gente perceber que essa gente estava junto o tempo todo, mas sobretudo eles tinham comunhão. A palavra comunhão significa mais do que ajuntamento, significa parceiros de negócios. E aí é importante a gente saber que se nós somos parceiros de negócio, aquilo que é do meu irmão também é meu, e aquilo que é meu é do meu irmão. O grande desafio para a igreja do tempo presente, sabe qual é? É exatamente manter a unidade e a comunhão, porque se a gente manter a unidade e a comunhão, nós vamos avançar e alcançar as nações para Jesus. E é importante que a gente entenda que essa comunhão deve nos levar a amar as pessoas, a despeito dos seus erros, das suas falhas, dos seus equívocos. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E às vezes a gente quer alcançar as nações, citamos até o Salmo 2, verso 8, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Mas acontece que a gente vê o irmãozinho, a irmãzinha caindo e não estende o braço e não levanta. E Gálatas capítulo 6, versículo 2, gente, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Oh, querido, querida, eu creio que o Espírito Santo me deu esse púlpito nessa manhã, colocou coragem no coração do pastor de vocês, porque eu vim aqui neste lugar sim, como profeta do Senhor, para dizer para você: envolva-se mais em amor na vida do seu próximo, abrace, beije, ministre, porque você é vaso escolhido de Deus. Aleluia. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer te usar. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje de aprender com Jesus e de ser como Ele e viver como Ele viveu. Porque nós somos filhos amados do Pai. E se somos filhos, somos herdeiros. E se recebemos uma herança do Pai, o Senhor deseja que a gente coloque em prática na nossa vida. E eu quero te dizer que pertencer a essa geração é muito bom. E toda a igreja de Jesus está passando por esse despertamento, para entender de que pertencer a esse reino, que tem um rei chamado Jesus, é muito mais do que vir à igreja num dia de domingo. O Senhor espera que a gente seja usado na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso local de trabalho, na padaria onde a gente compra o pãozinho, por onde a gente passar, o Senhor quer nos usar. Então, 4 disciplinas que você deve estar atento, que pertencem à Universidade do Espírito Santo. Primeiro, doutrina apostólica. Eu, quando olho para o pastor desta igreja, e eu tenho visto vídeos de mensagens dele, desde que a filha dele chegou para congregar com a gente, porque eu já havia ouvido ele falar uma vez. Eu era pastor auxiliar de um homem de Deus chamado Elianai Cabral, que é amigo pessoal do pastor Jaime. Eu estava em Sobradinho, no DF, recém-chegado. Eu já devia estar, talvez, com 5 anos de igreja, quando o pastor Jaime foi convidado pelo pastor Elianai Cabral para ministrar na nossa igreja. E queridos, se tem uma coisa que me atrai, é pregador da palavra de Deus. Eu prefiro ouvir do que pregar,
Porque quando eu ouço, eu estou sempre aprendendo alguma coisa. E pastor Jaime, eu lembro até hoje de sua mensagem. Você pregou sobre a Arca de Noé. E o Fabiano e Raquel confirmaram para mim, foi mesmo, pastor. Ele pregou sobre a Arca de Noé. E eu falei, uau, que coisa linda essa mensagem que ele está pregando. Quanto ensinamento me trouxe. Quanta coisa o Senhor trouxe ao meu coração há 10 anos atrás, sei lá, 11 anos. Então, olha que coisa interessante. Na Universidade do Espírito Santo, nós devemos aprender a doutrina apostólica, que não é outra doutrina senão a de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, Ele deseja que a gente faça e que a gente ensine também. O exemplo de Jesus de comunhão, Ele quer que a gente viva. Pare e pense comigo. Jesus ajuntou 12 homens e começou a ministrar na vida deles, e depois disse, vão e anunciem a todas as nações o meu evangelho. E aqueles homens aqui agora começam a ter experiência magnífica e fascinante de ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado através do ministério deles. Por isso Lucas registra que eles perseveraram, ou seja, estiveram firmes, colocaram toda a sua esperança na doutrina apostólica, que não era outra doutrina, era a doutrina de Jesus. Transborda de Jesus para os apóstolos e de lá para cá vem transbordando ao longo dos anos sobre todo aquele que crê no Senhor. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Nós devemos o quê? Buscar essa doutrina para a nossa vida, ficar cheio do poder de Deus, mas sobretudo o quê? Transbordar para outras pessoas. Será que você está fazendo isso? Será que tudo aquilo que Deus está te dando, você tem transbordado a outras pessoas? É necessário que a gente receba, mas que a gente também dê. Eu sei que muitos aqui têm sonhos de ingressar na universidade. Alguns já estão na universidade. Mas eu quero te dizer, fique atento ao que seu mestre ensina. Mas, sobretudo, fique atento àquilo que Jesus está te ensinando. Sabe, essa coisa maravilhosa de ensinar, essa possibilidade magnífica e maravilhosa de se doar, que pertence àquele que de fato exerce o ensino, principalmente da palavra, como nós vimos hoje aqui nas classes da escola dominical, isso é uma grande bênção. Agora, o que é que a gente está aprendendo com Jesus? Quando a gente está aprendendo com Jesus, a gente de fato está se parecendo mais com Ele? Será que essa doutrina, que não é outra doutrina, senão esse evangelho de poder, tem feito com que a gente tenha de fato encorajamento e transborde isso para outras pessoas? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele disse assim, pois não me envergonho do evangelho, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Se eu estou absorvendo esse evangelho que transborda ao longo dos séculos, desde Jesus e chegou até a mim agora, o que é que eu estou fazendo com ele? Será que eu posso abrir a minha boca e declarar como Paulo declarou, não me envergonho do evangelho? Ou será que a minha vida hoje ainda envergonha esse evangelho? Porque, querido, eu quero te dizer uma coisa, a doutrina bíblica, ela deve nos afastar do pecado. A doutrina bíblica, ela cria uma barreira entre nós e o pecado. Dwight Light Moody, quando recebeu pela primeira vez, talvez aos 13 anos de idade, a sua primeira Bíblia, a pessoa que deu a Bíblia de presente para ele escreveu na primeira página, Moody,
ou este livro te separará do pecado, ou então o pecado te separará deste livro. Queridos, a Bíblia é radical. A Bíblia, ela de fato deve nos separar do pecado. Agora, se a gente amar mais o pecado, nós vamos ser separados da Bíblia. E é necessário que a gente tenha paixão pela vida de oração, que a gente tenha paixão por ter mais intimidade com o Senhor, porque o Espírito Santo nos enche para exatamente viver uma vida de oração, porque a vida de oração é que vai nos dar poder para quê? Para resistir às armadilhas do diabo e também nos dá intrepidez e coragem e ousadia para anunciar o Evangelho. E a pergunta que surge agora é: o que é que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho recebido de Deus até agora? Será que de fato nessa minha caminhada eu estou mais parecido com Jesus dia após dia? Será que quando as pessoas olham para mim, onde eu moro, elas percebem que eu sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Sabe, quando os profetas andavam, principalmente os profetas do século 8, quando as pessoas olhavam para eles, elas diziam: ali está um homem de Deus. Agora, as pessoas só identificam um homem de Deus se ele se parece com Deus. Com quem é que você se parece? Você está ávido por aprender tantas coisas, mas será que de fato você está aprendendo aquilo que importa? Contam que Einstein esteve dando uma palestra numa classe de doutorando. Einstein já esteve no Brasil 2 vezes, gente, o grande cientista, pai da teoria da relatividade do tempo. E aí Einstein foi chamado para dar uma palestra para doutorandos numa universidade. Só que ele andava de carro para lá, para cá, tinha um motorista que se parecia até a fisionomia dele próprio. E aí ele estava muito cansado, havia viajado muito tempo de carro, mesmo tendo um motorista, estava cansado. E chegando na porta da universidade, ele disse para o motorista: olha, eu quero te fazer um pedido. E o motorista disse: fale, doutor. E Einstein então disse: eu quero que você vá lá dentro e dê a palestra no meu lugar. Ele falou: mas como? Como é que eu vou falar no seu lugar? E aí Einstein disse: você anda comigo há muitos anos, você já me viu falar a muitas classes, às vezes eu te introduzo dentro da classe, você sabe os meus jeitos, os meus trejeitos, você sabe algumas das minhas melhores teorias, você copia a minha fala e entrega uma palestra para aquela classe. E aí então o motorista se encheu de coragem e falou: tudo bem, se você está me mandando, eu vou, doutor. Chegou lá dentro, o auditório cheio, e ele começou a palestrar, começou a falar sobre algumas teorias, algumas coisas. E aí toda hora alguém perguntava algo e ele respondia. Num dado momento, um doutorado levantou e fez uma pergunta extremamente difícil. E aí aquele motorista olhou para o doutorando e falou: olha, eu quero te dizer uma coisa, essa pergunta sua é tão simples de responder que eu não vou lhe responder, eu vou lá no carro buscar o meu motorista para que ele te responda. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, gente, eu lembrei de Jesus. Eu não lembrei de Einstein, não lembrei do motorista, eu lembrei de Jesus. Porque quando a gente anda com Jesus, ainda que a gente não saiba todas as respostas, a palavra de Deus diz que na mesma hora nos ensinará o Espírito Santo. Será que você pode levantar sua mão para o céu e dizer glória a Jesus? Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus, a Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia!
1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Quanto fruto a oração tem dado, gente? Sabe o que garante o diploma na Universidade do Espírito Santo? Uma vida de oração. Você pode ter grana, pode ser empresário, pode ser doutor, pode ser juiz, pode ser médico, pode ser o que for, mas sem o Espírito Santo, me desculpe, você não é nada. Não é nada. Agora, se você ora, se você tem uma vida de oração, pode estar certo. O Espírito Santo vai te dar tanta coisa, vai te revelar tanta coisa, que você vai ser um tremendo vaso na mão dele. O Espírito Santo, ele guia a nossa vida e garante a nós o quê? A diplomação. Quantas pessoas às vezes estudam o tempo todo e não conseguem formar, não conseguem colar grau. Mas todo aquele que mergulha na oração, no mar do Espírito Santo, e se enche dele, recebe o seu diploma no tempo certo. O Espírito Santo guia a nossa vida. O Espírito Santo, ele nos garante a identidade de filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 18 diz assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Ora, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que se com Ele sofrermos, também com Ele sejamos glorificados. Paulo termina assim dizendo: porque para mim tenho por certo que todas as provações do tempo presente não são para comparar com a glória que um dia haverá de ser revelada em nós. Ei, se há crente nesse lugar, diga glória a Jesus. Você pode dar um brado de vitória. Quero que você vire para a pessoa que está do teu lado e diz assim: está passando por uma prova. Agora vira para ele e diz assim: espera só um pouquinho, porque a tua bênção vai chegar. Diga para ele assim: não tenha medo, porque o teu mestre se chama Jesus, e o teu professor Espírito Santo. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quanto a gente ora, o Espírito Santo vem. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, João falando, né? João o evangelista, que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, estando preso numa ilha chamada Pátimos, ele disse assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual era o dia do Senhor, gente? Não era o sábado, era o domingo já, era o domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como que de grande trombeta. E aí Deus começou a revelar. Mas ele estava como? Lendo um gibi? Ele estava olhando pornografia, vamos pegar isso e atualizar, né? Ele estava olhando pornografia de internet? Ele estava em alguma boate? Ele estava como? Em oração, no Espírito. O crente só tem vitória quando anda no Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Eu creio que Deus tem algo comigo e com você aqui nessa manhã. Esse é o dia que fez o Senhor.
para a gente se encher do Espírito. Eu não sei quanto tempo mais você não fala com Deus. Às vezes a gente se ocupa tanto que a gente esquece até de orar. Miseriqueima, Jesus. Então a gente às vezes se ocupa tanto em querer ser aprovado na faculdade que a gente está fazendo e esquece de orar. A gente se ocupa tanto querendo comprar uma casa própria e esquece de orar. Tem gente que se ocupa tanto querendo casar e não ora. Depois que casa, meu Deus, o que eu fiz? E por aí vai. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer aprovar a todos os seus filhos na Universidade do Espírito Santo. Deus quer preparar surpresas extraordinárias que a nossa mente não consegue captar se nós estivermos de fato atendendo em obediência ao comando dele na nossa vida. Quando a gente atende o comando de Deus na nossa vida, ele vem e nos surpreende. Diga para o seu vizinho, cuidado, porque se você for obediente, ele vai te surpreender. E as surpresas dele, pode dizer para a pessoa, as surpresas dele são as melhores que alguém pode ter na vida. Porque do nada ele faz tudo. Diga para essa pessoa, do nada ele faz tudo. Diga para essa pessoa, eu sei que você está passando por uma prova. Diga para ele. Porque é o Espírito que está mandando eu dizer. Diga para seu vizinho, você está passando por uma prova. Mas diga para ele, não tenha medo, porque ainda que ninguém te conhece, ele te chama pelo nome e declara dos altos céus, meu filho, minha filha, você está aprovado. Rabaxarabandarabacarabandarabat. Oh! Eu quero te contar uma história que eu vivi. Eu sou aqui do Rio. Eu estava plantando uma igreja na região dos Lagos. Eu estava com muita dificuldade, porque eu não tinha apoio. E essa igreja, ela estava nascendo num lugar que ninguém acreditava que ali poderia ser uma igreja. Então, eu vim para São Gonçalo, gente, não sei quantos conhecem São Gonçalo. São Gonçalo é minha terra, eu nasci em Niterói, mas me criei em São Gonçalo. Vim a São Gonçalo orar com um casal que, assim, era um casal de oração. Chegando lá, encontrei um outro amigo meu que já era um ancião, um homem de oração, um pastor. E aí ele orou por mim, botou a mão na minha cabeça e disse, Márcio, vai porque o Senhor é contigo, volta, porque eu estava pensando em desistir, eu estava dizendo assim dentro de mim, eu vou parar tudo, eu não dou mais conta, não aguento mais. E aí esse homem de Deus impôs as mãos na minha cabeça e disse, eu estou te enviando, vai, assim diz o Senhor, eu vou te abençoar. E eu me encorajei, eu falei, agora vai. Depois dessa oração, imposição de mãos, agora vai. E aí eu vim para o terminal rodoviário de Niterói. Chegando lá, estava no ponto do ônibus, uma senhorinha bem idosa, olhou para mim, estava acompanhada de uma adolescente, olhou para mim e disse assim, você é pastor, né? Gente, assim, me permitam, eu não estava vestido como se espera de um pastor, né? Eu estava com uma calça jeans, uma camiseta Hering branca, que era a única que eu tinha, e uma pastinha preta. E ela olhou para mim e disse, você é um pastor, né? Eu disse, sim. Ela disse, eu preciso falar contigo. Eu disse, pois não. Ela disse, não, sobe no ônibus, eu vou pegar o mesmo ônibus que você e eu falarei contigo dentro do ônibus. Eu disse, tudo bem. Daí eu fiquei preocupado, eu falei, rapaz, se eu sentar na janela, pastor Jaime, e essa senhora for louca tentar me agarrar, como é que eu escapo dela, né? Aí eu falei, olha senhora, por favor, deixei ela sentar na janela, sentei no corredor, e ela olhou para mim e começou a falar inglês. Eu não entendo nada de inglês, de nenhuma língua, eu só falo português, mas eu sabia dentro de mim que ela estava falando em inglês.
E ela falava coisas e interpretava, falava e interpretava. Depois ela passou a falar como se fosse francês, espanhol, depois alemão, e aí aquilo, o ônibus encheu, as pessoas em pé no ônibus olhavam, e ela falava muito alto, as pessoas diziam, olha como aquela mulher importuna aquele jovem, olha como que ela fala com aquele jovem, e eu estava gelado de ouvir aquelas interpretações, porque muitas daquelas interpretações eram coisas que somente eu e Deus sabíamos, queridos, é algo tremendo, nenhum outro Deus, aliás, não há um Deus como nosso Deus, que revela o oculto, escondido, profundo, e sabe mais do que nós, sabe tudo quanto há em nós. Sabe de uma coisa? Aquela mulher começou a falar, e as pessoas dizendo, olha como aquela mulher importuna aquele jovem, olha como ela importuna, olha como ela incomoda, porque ela falava alto. E aí num dado momento eu fechei meus olhos e perguntei na minha mente, Senhor, por favor, me diga, isso é de ti ou é da carne? Porque eu já não aguento mais sofrer. Na mesma hora, aquela senhorinha abriu os olhos e falou assim para mim, quantas línguas mais, meu filho, preciso eu falar contigo, para tu saberes que sou eu, teu Deus, que está falando. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus vai falar com você. Diga para essa pessoa, Ele já está falando. Agora diga para essa pessoa, é hoje que Ele vai te pegar. É. Chegou o momento de eu descer do ônibus, e eu olhei para aquela senhora e cutuquei ela assim, porque ela não parava de falar em língua estranha. Era rajada em cima de rajada, eu cutuquei ela e falei, senhora, eu vou ter que descer. Aí ela olhou para mim com aquele sorriso singelo que eu nunca mais vou esquecer, estica a mão e fala, a paz do Senhor, meu filho, eu sou a irmã Maria José da Assembleia de Deus do Laranjal. Desci do ônibus, peguei um outro ônibus, cheguei na região dos lagos, e falei, não aguento mais não, sabe? Deus usou o pastor, ministrou sobre a minha cabeça, impôs as mãos, me fez o envio. Aquela senhorinha foi usada por ti, Senhor, eu sei disso, mas assim, não dou conta não, quero parar. Conhece alguém que já passou por isso? Deus manda te dizer, ei, não é tempo de parar. Está faltando pouco para você se formar na Universidade do Espírito Santo. Cheguei na minha casa, fui deitar no sofá, eu tinha uma Bíblia de Vida Nova, e era toda rabiscada, toda anotada por mim, e eu dei de presente para um amigo. Peguei aquela Bíblia, deitei no sofá, não conseguia ler, os olhos marejados, a vista embaçava, eu não conseguia ler um verso da Bíblia. Eu me lembro muito bem que eu peguei ela e dobrei-a, e adormeci, dormi. De repente o tempo passou, eu dormi não sei quanto tempo, mas era madrugada já, eu sinto um clarão naquela sala, e quando eu olho para o canto assim, eu vejo um ser branco com a cabeleira assim jogada para trás e tocava no teto. Aquele ser continha um rolo pegado, preso em suas mãos. Ele ajustou a mão direita assim no centro do rolo, e levou o seu bração até onde eu estava deitado, e me entregou aquele rolo, e eu peguei aquele rolo, e eu dormi de novo. Quando eu acordei no dia seguinte cedo, a minha Bíblia estava aberta sobre o meu peito, e eu me lembro muito bem de tê-la dobrado e colocado de lado, mas ela estava aberta sobre o meu peito, e os meus olhos fixaram-se em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia, eu quero te convidar, fique de pé, por favor. Será que o menino do teclado pode me ajudar aqui?
Sabe, eu quero fazer uma oração nessa manhã. Eu quero orar por você que está cansado desse estudo, dessa insistência e não está conseguindo ser perseverante na Universidade do Espírito Santo. Pode tocar qualquer, só dedilhar o teclado, tá bom, mano? Só dedilhar o teclado. Você que está cansado, você que essa semana disse, eu vou chutar o balde. Você que está puro, está limpo da droga há tantos meses, mas você está sentindo um desejo muito grande de retornar. Eu quero declarar, você está livre em nome de Jesus. Você que está pensando em desfazer seu casamento, já não aguenta mais lutar, você acha que o problema está no seu cônjuge, eu quero dizer, o problema está em você. Você precisa ser aprovado na Universidade do Espírito Santo. Pastor, como é que eu posso colar grau na Universidade do Espírito Santo? É muito simples. Atendendo ao convite dele para se tornar de fato um filho amado, uma filha amada. Então eu sei que há pessoas que estão aqui, quem sabe pela primeira vez, pela segunda vez, talvez você já esteja aqui frequentando essa igreja há 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei, Deus sabe. Eu quero fazer uma oração por você. Você que tem se sentido desamparado, você que se sente alguém desgraçado, você que não tem expectativa de vida. Talvez você já tenha pensado até em tirar sua própria vida. Eu quero orar por você, você que Deus trouxe aqui nesse lugar, nessa manhã. É você mesmo que Ele está chamando. É com você mesmo que Ele falou nessa manhã. E a Bíblia diz, hoje quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Onde estão as pessoas que têm vindo aqui, mas ainda não tomaram uma decisão pública, dizendo, Jesus, eu quero te receber. Deus abençoe, já tem uma moça aqui na frente. Pode vir, vem, eu quero orar abençoando a sua vida. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, dizendo, Jesus, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero ser aprovado na Universidade do Espírito Santo. Deus abençoe, jovem. Há mais pessoas, pode vir, não resista ao toque do Senhor. Deus abençoe. Há mais pessoas, pode vir, isso, venha, em nome de Jesus. Jesus está te chamando, venha e receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus te abençoe. Há mais pessoas vindo, venha, isso, venha. Você que está vivendo uma crise, você que está vivendo uma crise emocional, uma crise, quem sabe, de identidade, você que está vivendo um conflito interior, sabe, nessa hora o Espírito Santo vai dentro de você, na sua interioridade, e arranca de você tudo aquilo que está impedindo que você tenha comunhão com Ele. Há mais pessoas, podem vir. Queridos, olha, quando um pastor prega a palavra e faz um apelo, existe uma guerra espiritual que é travada. Então nessa hora, eu dou uma ordem ao inferno em nome de Jesus, solte esta vida agora, em nome de Jesus. Você é livre, nenhuma mentira do diabo vai impedir a tua comunhão com o Senhor Jesus. Você é livre para prosperar, você nasceu para dar certo. O diabo não vai ceifar a sua vida. Então em nome de Jesus eu te libero para sair do seu lugar e vir aqui à frente, receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aqui há pessoas, eu quero te dar a liberdade, moço, moça, homem e mulher que está aqui, ó, à minha esquerda. Você pode sair do seu lugar e vir, porque hoje aqui Deus manda dizer para esse grupo que está aqui à minha esquerda, hoje aqui é inaugurado um novo tempo na vida de vocês. Vocês vão vencer, vocês vão prosperar. Deus está inaugurando um novo tempo.
Talvez pessoas que estão perto de você estejam pensando: agora é o fim deles. Eu quero declarar agora: Deus inaugura na sua vida um belo e maravilhoso recomeço para a glória do seu santo nome. Aqui, ó, aqui, sonhos de Deus, sonhos poderosos estão sendo devolvidos agora. Jeremias 31:16: enxuga as lágrimas dos teus olhos e reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para o teu trabalho. Jeremias 31:26. Naquele ponto eu acordei e percebi que o meu sonho tinha sido agradável para mim. Deus está devolvendo sonhos agora. Então, se você sabe que Deus está falando com você, vem, não perde essa oportunidade. Vem, filho, vem, filha, pode vir. Ore bandarabachara bandarabachore bandarabas. Rebandorobostoque cancarabachere bandarabachuri andarai. Pessoas que não falam mais em línguas há algum tempo, que precisam de um renovo, que precisam de um toque do Senhor. Se você está aqui, você pode sair do seu lugar e vir. Vem, pode vir. Você que quer a restauração da sua vida espiritual, você que quer ver dons se manifestando, sendo manifestados na sua vida, pode vir em nome de Jesus. Isso, venha ser cheio do Espírito Santo. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque é exatamente no altar de Deus que a gente recebe as maiores bênçãos da nossa vida. Pode vir. Essa é uma manhã de aprovação. Cada um de nós está sendo aprovado na Universidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, saia do seu lugar e venha aqui, por favor. Em nome de Jesus, venha. Deixa eu declarar uma coisa para você aqui. Eu quero declarar profeticamente que Deus vai te levar a níveis mais altos no relacionamento com Ele que você sequer imaginou na sua vida. Deus vai fazer você prosperar tanto e você será pai de multidões. Sabe como é que nasce uma grande nação? Sabe como é que se levanta um grande exército? Quando um homem e uma mulher dizem: Deus, tudo bem, eu não resisto mais, eu me entrego, pode fazer como o Senhor quer. O pastor Jaime vai orar nessa hora. O pastor Jaime vai fazer essa oração. Olha, eu creio que vai haver algo poderoso nessa manhã aqui nas nossas vidas. Não perca nenhum detalhe, não se distraia. O Espírito de Deus está pairando nesse lugar. Há um manto da glória de Deus aqui. Glória.